Olá! Um líder moderno não usa mais o chicote, as rédeas e o laço para punir, dirigir e exercer domínio sobre seus subordinados. Deixou de usar a lista de cargos e salários como atrativo ou recompensa. Entendeu que a empresa é formada por seres humanos. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. E a nossa convidada é Cláudia Saraiva, pós-graduada em Psicologia do Trabalho. Bom, comecei o programa falando dessa mudança. E ela realmente existe ou ainda é ficção, Cláudia? Olha, Fátima, existe sim, sem dúvida, né? Principalmente nas maiores empresas, mas é importante que a gente lembre que a grande maioria das empresas brasileiras ainda são pequenas e médias, ou micro e pequenas, né? Mas muitas mudanças já ocorreram, mesmo nas empresas pequenas, porque o empresário ou o líder já percebe que a empresa é formada por seres humanos. Então, os resultados, principalmente, vêm a partir da produção dessas pessoas envolvidas, né? Dependem do bem-estar desse empregado, dessa pessoa. Sim, o bem-estar desses empregados, ou como se fala hoje, desses colaboradores, resulta ou traz melhores resultados. Bom, fala-se muito dessas mudanças, mas na realidade isso não existe de fato. Olha, não de fato para todo lado não, tem um pouco de poesia nessa fala, né? Era bom que acontecesse. Mas existe sim, muitas empresas mudaram, perceberam que o resultado das empresas depende diretamente de seus colaboradores, que o colaborador mais motivado traz maior produção, maior produtividade, mas ainda existem muitas empresas e muitos administradores que usam o chicote sim, tá? Isso é comum. Inclusive que não se preocupam em nada com o bem-estar dos seus trabalhadores. Existe um ramo de empresas assim que está mais evoluído nesse sentido, assim? Olha, Fátima, principalmente as maiores empresas, né? As empresas que têm uma estrutura de RH, que têm pessoas envolvidas no desenvolvimento, né? De seres humanos, então profissionais da área de recursos humanos que buscam novidades, que estão sempre se reciclando. Então essas empresas têm mais acesso a informações e trazem maiores novidades na área de RH. Então um ramo eu não diria, mas sim a nível de tamanho da empresa mesmo, né? E existe pesquisas nesse sentido, assim, de como promover um bom ambiente para o trabalhador? Sem dúvida, existe sim, existe inclusive na própria engenharia de produção, eles estudam muito ergonomia, por exemplo. Ergonomia é a adaptação da máquina ao homem, né? Então você estuda a melhor maneira do homem operar as máquinas, para que ele sinta-se confortável, para que ele consiga trabalhar por mais tempo e, evidentemente, com maior produtividade. Existem muitas, quer dizer, nós vemos até engenharia entrando na área de recursos humanos. Então, o trabalhador satisfeito, que tem conforto, ele traz um resultado muito maior para a sua empresa. E existe uma preocupação das empresas em trabalhar esse funcionário, em ajudá-lo a crescer, dar subsídios para que ele cresça profissionalmente? Você acha que isso é uma preocupação? Não muito comum, não muito comum. Existe essa preocupação sim, eu acredito que sim. As empresas que têm programa na verdade, planos de carreira, né? Ela promove as pessoas internamente. Eu trabalho na área de recrutamento e seleção e não tem sido raro a gente promover processos de seleção interno. Então, antes de buscarmos fora, nós primeiro trabalhamos os empregados abaixo daquele cargo para ver se tem alguém em condições de preencher aquela vaga. Se conseguimos preencher internamente, aí a gente vai abrir o processo de seleção para a vaga que ele deixar, né? E isso é extremamente motivador, sem dúvida, né? A pessoa tem que ter essa visão de que vai crescer, sim, de que pode sim, subir dentro da empresa, né? Sim, isso ainda dá muito resultado. E o contrário? O que pode trazer o desânimo para o funcionário, para o empregado?
Olha, principalmente falta de expectativa, tá? Então, o contrário disso, né? Você saber que dali você não sai, que você não vai chegar a lugar nenhum e que você vai ficar amassando barro, como se fala, né? Por muitos anos, que aquilo que você não vai crescer. É certo que algumas funções e até algumas pessoas se acomodam porque tem naquele seu cargo todas as suas necessidades satisfeitas. Por isso acabam se acomodando naquela função. Mas, de modo geral, se você estimula essa pessoa ao crescimento ou apresenta a ela a possibilidade de crescer, ela vai te trazer mais produtividade. Bom, esse estímulo não é só, como eu fiz a abertura, não é só salário, né? O que seria esse estímulo também? Crescimento pessoal? Também. Olha, Fátima, o ser humano, de maneira geral, ele tem as suas necessidades de maneira gradativa. Ele primeiro precisa satisfazer as necessidades básicas para então ele passar para a seguinte, tá? Se o ser humano não tem as suas necessidades básicas satisfeitas, ele nunca vai pensar na seguinte: o crescimento pessoal já é uma necessidade acima daquela necessidade básica. O que significa isso? Se ele com o trabalho, ele está ali trabalhando apenas para manter, tá, a alimentação, moradia de sua família, dificilmente ele vai colocar isso em risco ou dificilmente ele vai pensar imediatamente num crescimento pessoal, tá? Então, é uma coisa de cada vez. Bom, tá? A realidade do trabalhador brasileiro, então, é esse trabalho de subsistência, de garantir o mínimo necessário para viver. Você vê assim? Um grande número de trabalhadores. Não, mas não só do trabalhador brasileiro, todas as pessoas, o ser humano de maneira geral, ele começa precisando comer, dormir, morar, né? Você não passa para o plano seguinte se você não tiver isso satisfeito. Você não produz se você não comer. Você não produz se você não dormir. Então, você tem que satisfazer essa base. A primeira busca que o ser humano faz é pela satisfação dessas necessidades. Lógico, se falarmos de pessoas que já têm essas necessidades garantidas, ok? Eles iniciam buscando outras necessidades, né? Aí sim, um status social, satisfações pessoais e até, né, as questões mais estéticas e tudo mais, tá? Mas nem sempre essas necessidades básicas estão sendo satisfeitas, né? Nem sempre. E como que acontece? Como que o trabalhador convive com isso? Passando necessidade, a palavra é essa mesmo. E ele vai produzir bem? Não, de forma nenhuma, não vai, né? exatamente. Ele compromete a produtividade, por isso é importante que o líder seja observador e perceba. Vamos imaginar que você tenha numa empresa trabalhadores que não estão conseguindo satisfazer suas necessidades básicas. E você oferece para esse trabalhador, como prêmio, uma viagem. Totalmente descabido. Totalmente descabido. Você tem que, primeiro, oferecer uma cesta básica. Você tem que oferecer, por exemplo, tratamento médico, que também é necessidade básica, para depois satisfação pessoal, para depois conhecimento, cultura e tudo mais, porque isso é importante, sem dúvida, mas de barriga cheia. E quem deve estar atento a isso? Qual que é o profissional que fica atento a esse tipo de necessidade? O líder, é quem está mais próximo, tá? É aquele que está convivendo. Se falarmos de empresas maiores, nós teremos então uma hierarquia, né? Quer dizer, um organograma, e aí você tem o líder que está diretamente com o pessoal da produção, depois você tem um supervisor, você tem um gerente, e essas pessoas precisam se comunicar, né? O pessoal de RH, os profissionais da área de recursos humanos, precisam estar ligados a todos esses profissionais, mas o líder precisa estar atento para observar quais são as necessidades, o que é motivador para a equipe dele, o que de fato motiva. Esse tipo de funcionário geralmente não chega para reclamar, né? Não. Porque nem tem condições, né? Muitas vezes não, ele não chega a reclamar, mas um bom observador consegue perceber
a necessidade latente, né? Ok? O que é mais evidente. E existe um medo desse profissional de subir? Existem profissionais que têm esse medo? Medo de subir? De crescer, por exemplo, a pessoa dá aquela responsabilidade maior. Existe. Né? E a pessoa não corresponde, sim, prefere ficar num cargo menor, ganhando menos, talvez. Isso. Principalmente aquele que já conseguiu satisfazer essas necessidades básicas e tem medo de colocar isso em risco. Então ele prefere, o velho deixa como tá para ver como é que fica. Não corre atrás, prefere. Inclusive, existe um palestrante que fala dos bola cheia e bola murcha, né? Quando você chega na empresa, você é um bola cheia, mas na empresa tem muito bola murcha. E aí os bola murcha vão murchando você também. E aí você fica igual a maioria e acredita que não vai conseguir nada além daquilo, que você vai ficar naquele ponto para sempre. E aí você vai caindo na mesmice, né? De repente chega um bola cheia, que é alguém cheio de ânimo, cheio de vontade. Essa pessoa contamina. Essa pessoa consegue fazer com que várias pessoas... Agora é importante, por exemplo, que o líder perceba um bola cheia no meio do grupo e incentive ele também. Inclusive, mostre que essa pessoa pode obter bons resultados se ele se mantiver como um bola cheia, né? Como alguém que continua buscando alguma coisa. E existe esse trabalho de incentivar também pode ser feito por psicólogos, por exemplo, no caso? Sim, o psicólogo do trabalho ele está apto a identificar essas necessidades, a desenvolver programas motivacionais, ele está apto, mas o contato direto é com o líder de produção, isso em se falando em indústria de indústrias mesmo, né, onde tem linha de produção e tudo mais. Mas em todas as empresas isso pode acontecer. Diante da sua experiência, esse líder que há em várias empresas está preparado para lidar com as pessoas? Ele tem até treinamento para isso? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Faça um seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral lá em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas. Nem morto. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos falando sobre qualidade de vida no trabalho e a nossa convidada é Cláudia Saraiva, que é pós-graduada em Psicologia do Trabalho. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre se o líder está preparado para ajudar o empregado, a motivar o empregado, né? Essa é uma realidade, Cláudia? Não, nem sempre, nem sempre. Na realidade, é muito comum que o líder venha da própria produção. Alguém que se destacou, como dissemos anteriormente, pode ser um bola cheia, né? Que está estimulado, está motivado e tal, e se tornou um líder. Mas no papel de líder, precisa vir alguém e trabalhá-lo melhor, para que ele mantenha uma postura ligada à produção e ligada à chefia, né? E que ele seja principalmente um bom observador. Um bom líder é principalmente um observador nato. Quer dizer, ele tem a empatia com o seu subordinado, ele
consegue verificar e se colocar no lugar do outro, como eu disse, em muitos casos já esteve. Ele veio da Conhece produção, a realidade. conhece a realidade. Mas muitas vezes, quando acontece essa promoção, a pessoa se distancia do cargo que ele já exerceu. Até pelas pressões que deve sofrer pela chefia, né? Sim, exato. E por questões até emocionais e pessoais e tal, ele acaba se distanciando e muitas vezes deixa de ser um bom líder, tá? Como era um bom funcionário, um bola cheia na produção, deixa de ser um bom líder por perder essa percepção. Se ele, como bola cheia, tinha a percepção, como alguém da produção tinha a percepção de qual o melhor caminho para se manter produtivo, motivado e tudo mais, quando assume o papel de líder, às vezes perde um pouco disso. Aí vem o papel do gestor, se for alguém de RH, melhor ainda, mas se não, pode ser do seu patrão, que estiver ligado diretamente a ele, de motivá-lo e de fazer com que ele se mantenha ligado àquele pessoal, que se mantenha um bom observador. É difícil esse papel, né, Cláudia? Porque ele está ali sabendo as necessidades das pessoas que estão ali no trabalho mesmo e recebendo todas as pressões do chefe por produção, né? Exatamente. Mas o trabalhador que está contente produz mais. Exatamente, exatamente. Ele traz, se ele conseguir atender essas necessidades imediatas, o resultado imediato será na produtividade. E melhor do que produção é produtividade. E qual é a diferença? A diferença é que produção é o resultado da produção. A produtividade é quando você produz mais no mesmo período. Você aumenta a produtividade. Então, um sujeito que hoje produz, sei lá, 5 horas, ele consegue fazer X peças, ele pode subir essa produtividade dele fazendo 2X peças, quer dizer, 2 vezes mais, né? Então, na linha de produção, uma produtividade muito maior, um resultado muito maior no mesmo tempo. Você acha que pagar mais pela produtividade é um grande estímulo? É um estímulo, sem dúvida, principalmente se você estiver lidando com pessoas que ainda necessitam satisfazer suas necessidades básicas, tá? Apesar de que o resultado financeiro, em todos os níveis de satisfação de necessidade, ele é bem-vindo. Né? Porque se você já tiver suas necessidades básicas satisfeitas, um prêmio em dinheiro, né, pode fazer com que a pessoa administre esse dinheiro da forma que ele quiser. Ele pode fazer uma viagem, ele pode fazer o que ele quiser. Então, é sempre muito bem-vinda, sem dúvida. Bom, Cláudia, e a figura do patrão? Geralmente aquele que passa pela fábrica, imagina assim, aquela cara de bravo, olhando tudo. Existe ainda? Ou como que deve ser a imagem desse patrão? Assim? Existe, sim, sem dúvida. Ainda existe aquele patrão bravo, ainda existe o coronel. O patrão coronel está por aí, para todo lado. Ele está lá para chamar atenção. Outro dia eu soube de um caso que realmente me impressionou. Um empresário reuniu todos os seus funcionários para uma festa de final de ano e antes do início da festa ele fez uma reunião. Nessa reunião ele deu todas as broncas possíveis e deixou claro que no ano seguinte, se aquilo se repetisse, que ele ia mandar embora. Ninguém estaria na próxima festa. A festa foi uma beleza, né? Porque todo mundo, todas as broncas... familiar, né? Exato. Enfim, existem muitas pessoas que ainda administram dessa maneira. Inclusive, eu costumo dizer que uma empresa que é administrada dessa forma, na realidade, é um negócio e não uma empresa. Porque se você tem uma empresa, você é um empresário preparado, você gere de outra maneira, né? Você larga as rédeas realmente, larga o chicote, né? Mantém as rédeas, mas larga o chicote. Bom, diante da sua experiência, você acha que o trabalhador gosta do lugar que ele trabalha em geral? Ele tem amor pelo trabalho dele? Olha, se ele sente que existe amor para com ele, ele também retribui com esse mesmo amor. Mas, infelizmente, existem muitas empresas ainda que o local de trabalho não tem nada de atrativo. Eu visitei uma empresa há pouco tempo que as pessoas não tinham um banheiro decente para usar, tá?
E não é raro, isso infelizmente não é raro. É difícil uma pessoa ter carinho, ter amor por aquele local de trabalho, se ela não tem o mínimo, quer dizer, ela quer fazer uma refeição, ela não tem um lugar para sentar. Ela quer usar um banheiro, o banheiro não tem condições de uso, principalmente onde tem mulheres. Os homens, sabemos que anatomicamente eles têm mais facilidade, mas para as mulheres existe a necessidade de uma maior privacidade, até de uma maior higiene, tá? E muitas empresas não se preocupam com isso. Isso é um fator de desestímulo mesmo. Desestímulo absoluto. Inclusive, quando sou questionada com relação a por onde começar, comece pelo começo. Limpe o local de trabalho, ok? Então, que seja um lugar limpo. Cuide da iluminação, que tenha luz suficiente para as pessoas trabalharem. Cuide da ventilação. Precisa entrar ar, precisa ventilar. A nossa região é muito quente. Se você precisa de um barracão fechado, dê um jeito de fazer com que esse ar quente saia. Existem N maneiras de se resolver esse problema. No mínimo, quebra um buraco na parede para que isso saia. Mas se preocupe com isso. Comece do começo, comece do básico ali, sabe? Forneça uma mesa limpa para a pessoa sentar e fazer suas refeições. Mantenha o banheiro limpo. Se a empresa não tem grandes recursos, isso hoje em dia é muito comum, inclusive empresas que já tiveram mais recursos passam por certas crises, mas coloque isso como uma necessidade, as pessoas vão colaborar na limpeza, na manutenção do lugar. Agora, se você tem um lugar mal cuidado, sem o mínimo de higiene, as pessoas que vão usar também não vão cuidar, não vão se preocupar com a higiene, e isso vira uma bola de neve. Sim. Cada dia está mais destruído. Foi o que eu já vi em algumas indústrias aqui da nossa região. Quer dizer que começa, essa assessoria é o básico, né? Começa do básico isso. Mesmo, né? Não adianta você querer falar de valores mais adiante, né? Se você não dá o mínimo para as pessoas, se deixa elas trabalharem descalças, num lugar molhado, se o banheiro que elas vão usar não tem nenhuma porta. Não tem papel higiênico, não tem um papel higiênico, você não vê pessoas limpando, não observa que não há limpeza no local realmente. Então, dizer, você tem que, não adianta você falar de outros. Como ser humano, o princípio de tudo, né? Exatamente. Bom, passando essa fase do princípio básico, a questão, você falou de festas, né? Isso é um fator de união dos funcionários? Você acredita que isso é um estímulo também? Acredito, é uma valorização do empregado, né? Ele se sente valorizado quando convidado para uma festa, uma comemoração, uma confraternização. Sem que antes haja um discurso. Isso, sem que seja necessário tomar a bronca ali naquela hora, né? E as palestras, assim, hoje se usa muito, né? As palestras motivadoras, né? Também é uma forma do empregado, do colaborador, sentir-se motivado porque ele se sente valorizado. Bom, qual é a diferença do funcionário e do colaborador? Como que o patrão deve tratar, ou o líder, ou o chefe, como se diz? Na verdade, é um ponto de vista, né? É a maneira como você vê. Você tem um empregado, ele é seu empregado, de fato, legalmente empregado, e é assim que ele chama. Mas o seu empregado é o seu colaborador. Ou você acha que se você vender um produto da sua empresa e levar para a produção, não tiver ninguém lá que faça a produção, você vai entregar? Não vai. Conclusão, você não vai ter resultado financeiro. Então, você tem o empresário ou, enfim, o gestor daquele negócio, ele tem que ter consciência de que as pessoas colaboram com o resultado da empresa. Esse é o colaborador, é o que produz, ele colabora com tudo. E nessa prática, acho que todos que trabalham tem que estar envolvido, né? Porque não adianta, por exemplo, o patrão pensar dessa forma, mas aquele chefe continua ali pegando no pé, tratando mal as pessoas, não é? Sim, é verdade. Você tocou num ponto importante. Muitas vezes você tem um bom empresário, uma pessoa com boa visão humana, percebe todas essas fases, mas faz o quê? Uma contratação inadequada. Tá? Contrata uma pessoa que não vê dessa maneira e aí passa por cima de todos esses valores. Certa feita eu ouvi uma historinha que falava de um empresário que estava com a sua empresa atravessando uma fase muito difícil.
E ele foi a um centro espírita, um centro de Umbanda, e pediu lá para fazer um trabalho para ele resolver o problema da empresa dele. Aí O pai de santo? o pai de santo, isso, falou para ele que ele teria que fazer um X na empresa todos os dias. E esse pai de santo, profundo conhecedor da administração, fez com que o empresário cruzasse sua empresa todos os dias, de um lado ao outro, fazendo um X. Então, todo dia ele andava de um extremo no outro, depois de um extremo no outro. E ele fazia esse X e as coisas foram melhorando cada vez mais, porque a cada vez que ele cruzava a empresa, ele via tudo o que estava acontecendo. Então, aquela macumba deu certo, tá? Na verdade, ele passou a vivenciar, a ver de perto o que estava acontecendo e não delegou totalmente. Delegar é importante, sem dúvida, você precisa passar adiante e ganhar tempo de fazer outras. Né? Mas é importante que você continue Tem uma visão geral de vendo tudo, o que né? está acontecendo. Exatamente. Então, faça o X na sua empresa todos os dias. Vai lá, dá uma volta de um lado ao outro e olhe tudo o que está acontecendo. A questão daquele funcionário, daquele trabalhador que já está num nível assim, mais elevado, que ele trabalha mais com a mente, com ideias. É importante também essa valorização e ele ser bem recebido ali naquela empresa, porque até o descanso que seja sempre respeitado, né? Porque o trabalhador que está descansado, ele tem mais criatividade, né? Sim, sim. Algumas empresas que trabalham basicamente com criatividade já adotaram, por exemplo, regime de horário diferenciado. As pessoas da área de criação fazem o seu horário e feita a criação eles estão livres. Então quem precisa criar, pensar, né, e tudo mais já fugiu daquela rotina de horário de entrada e saída e tal. Isso é bastante comum, pessoal. Bom, Cláudia, o nosso tempo está assim, no finalzinho. Eu queria que você deixasse então assim, qual postura que o empregado, né, deve ter diante dessa realidade nova e até de poder exigir, não sei se seria a palavra certa, uma melhor condição de trabalho. Olha, exigir talvez pese, mas é necessário que ele leve ao seu líder, ao seu patrão, as necessidades que ele ainda tem. Pode ser que ele venha a colaborar ainda mais. Levando isso. É possível que o empresário ou o seu chefe, o seu patrão, esteja tão envolvido com outras atividades que não tenha percebido algo que é extremamente importante, que pode até ser simples de ser resolvido. Por exemplo, uma água gelada numa área onde o pessoal está trabalhando, ou até uma mesa, como eu disse há pouco, resolve um problema muito grande, traz um aumento de satisfação para os seus colaboradores, mas ele pode não estar ciente disso, não ter conhecimento. Não ter medo, desde que seja para ajudar a melhorar toda então, o trabalho. Encontre o caminho correto, o caminho certo para levar essa informação, né? Não exija, não leve como imposição, mas leve como informação. E com certeza você vai estar, mais uma vez, colaborando. Ok. Obrigada, Cláudia, mais uma vez pela sua presença. E o nosso programa termina aqui. Obrigada pela sua audiência e eu espero você no próximo. Até lá.